Estamos de volta e o Cena Pública hoje fala sobre o combate à dengue aqui no Ceará. Eu queria retomar, secretário Arruda, naquilo que é de fato as ações mais clássicas, mais tradicionais de combate, como o fumacê, o combate focal. O que tem sido hoje o arsenal, digamos assim, das autoridades de saúde para evitar esse crescimento aí no número de casos? Com relação ao fumacê, nós nunca deixamos de utilizar em momento nenhum quando indicado. O que existia há muitos anos atrás é que usava o fumacê de uma forma muito assim indiscriminada. Isso fez com que, inclusive, o mosquito ficasse resistente. Nós encontramos nos estudos feitos um mosquito que tem resistência ao inseticida. Inclusive já trocamos o inseticida várias vezes com a orientação do Ministério da Saúde. Os laboratórios têm realizado esse teste. Então, em vários municípios do interior, no momento atual, nós estamos fazendo fumacê. E temos uma mega operação a partir de segunda-feira. Nós vamos atuar em 71 localidades aqui no estado. Vamos fazer Fortaleza, todos os bairros, e vamos fazer mais 24 municípios. Nós vamos utilizar, Moacir, nesse período, 11.850 litros de inseticida. Vamos percorrer 16.612 quarteirões. E vamos fazer isso em 2 ciclos, um do dia 28 ao dia 5 de março e outro do dia 14 ao dia 19 de março. Isso exatamente vai pegar agora esse período do carnaval. Então esse trabalho vai ter esse reforço. Nós estamos solicitando ainda que o Ministério da Saúde libere mais uma reserva técnica que ele tem de veículos. Nós vamos utilizar, são 16 carros fumacê nessa mega operação. E nós estamos solicitando ao Ministério mais 20 veículos, já que o Estado do Ceará, ele detém essa frota de reserva. O ministro vai estar aqui, nós já fizemos a solicitação oficial na semana passada. O nosso coordenador, Dr. Manuel Fonseca, está hoje em Brasília. Eu amanhã vou para Brasília também, pela manhã, exatamente para reforçar esse pedido de que essa reserva técnica possa ser utilizada, tanto para reforçar esse trabalho em Fortaleza, que se possa fazer mais rapidamente em todos os bairros, como também intensificar esse trabalho em outras cidades do interior. Além disso... Com relação ao fumacê, qual é a orientação? A população deve abrir janelas, portas? Qual é o comportamento? Porque tem gente que não gosta do cheiro, ou aquele cheirinho já mudou? O cheiro muda dependendo do veículo, né? Que vai o inseticida. Mas realmente nós orientamos que abra a porta, né? Foi dito aqui que o foco... Primeira coisa, o fumacê só pega o mosquito adulto. O mosquito que está voando, não mata as larvas e nem tem ação nos ovos, né? Mas é bom e é importante que se abram as janelas, porque o mosquito está dentro de casa. E normalmente o fumacê é feito pela manhã e à tarde, né? Então esse trabalho deve ser feito. Muitas vezes passa o carro e fecha a porta, fecha a casa toda, e a ação desse inseticida é na casa dos 40 minutos, 1 hora. Depois passou aquele período, senão se esse veneno não percorreu realmente todas as dependências, ele deixa de ter efetividade. Então esse trabalho continua sendo feito, mas com critério, não se usa realmente o fumacê de uma forma indiscriminada mais, se usa com bastante critério. Além desse trabalho, nós estamos reforçando o que eu citei, a visita dos agentes endemias. Aí sim, o agente de endemia utiliza o larvicida, né? Quando tem um diagnóstico do foco, ele usa o larvicida. E é importante o agente de endemia para que ele possa nos informar da infestação predial, né? Ou seja, é importante que se saiba a infestação predial de um bairro, de uma cidade, de um distrito, né? Porque dependendo dessa infestação, você pode reforçar ações, né? Assim, de uma maneira preventiva para que aquela quantidade de infestação se reduza. Nós encontramos aqui em vários bairros infestação predial de 3%, quando o tolerável é de 1%. Eu tenho cidade até com mais, 6% de infestação, distritos, bairros, né? Que a infestação realmente é muito alta, ou seja, de cada 100 domicílios você tem 6 focos, né? Às vezes até um pouco mais. Então esse trabalho tem que ser intensificado. E a outra coisa é a capacitação dos profissionais, né? Já que a doença, essa sintomatologia, ela tem algumas alterações, e inclusive na dependência da faixa etária, né, que a doença afeta. Então é importante que se capacite os pediatras. Desde o ano passado nós capacitamos um grande número de pediatras, estamos trazendo agora uma grande autoridade nessa área da dengue para capacitar mais os pediatras, e essa nota técnica que eu citei no primeiro bloco
é importante orientando os profissionais com relação à conduta. A informação de que não deve usar o ácido acetil salicílico, que deve fazer uma hidratação vigorosa. Caso, sendo necessário interno o paciente faz a hidratação venosa e um acompanhamento realmente, colhe o sangue, né, para poder analisar. E a outra coisa é ampliar o número de leitos, né, para os casos graves. Os casos leves, a pessoa não deve procurar direto um hospital, muito menos um hospital secundário. O caso aqui é do Hospital São José. O Hospital São José fica para casos realmente com uma sintomatologia mais grave. Deve procurar um posto de saúde, um hospital secundário, tanto na capital como no interior. E aí o hospital, fazendo essa análise, vai encaminhar, quando necessário, para um hospital de maior complexidade. Nós ampliamos aqui os leitos do Hospital Alberto Seide, que é um hospital infantil, 23 leitos. Tem leitos agora a serem ampliados no Hospital São José. Nós estamos reforçando e trazendo leitos do Hospital da Polícia Militar, que é um hospital que pertence à Secretaria de Segurança Pública, e agora ele vai vir para a Secretaria de Saúde. E a primeira ação que ele vai fazer, assim, de benefício para a população já vai ser, nesse período agora, ser retaguarda para os casos de maior gravidade. E o município está colocando para funcionar os postos de saúde, principalmente de algumas regionais, 2 postos por regionais. Esses postos de saúde vão funcionar à noite e vão funcionar nos finais de semana. Então é um reforço na área da assistência também. Então acho que isso tudo integrado, e mais a mobilização, que é o principal, isso tudo funcionando simultaneamente, eu tenho uma expectativa favorável que nós esse ano possamos passar. Uma outra coisa também, eu torço para um inverno muito forte, um inverno muito rigoroso, porque normalmente nas estatísticas, quando o Ceará teve um inverno muito forte, nós não tivemos epidemia de dengue. Então isso é uma coisa importante. O Antônio falou que o ano passado, mesmo sem chover, nós começamos a observar um crescimento dos casos de dengue. É claro que agora com a chuva ampliou mais um pouco. Mas, por exemplo, em fevereiro, os nossos dados são que alguns municípios, alguns bairros têm uma diminuição do número de casos. E é importante falar para a população que não precisa acumular água em casa no período de chuva. Não vamos ter uma seca. Então, acumular água para um dia. Né? Se a água não está na torneira, se a água precisa ali para o alimento, para a higiene e para beber, acumula água que dê para um dia, que aí você tem uma quantidade menor de recipientes com água, consequentemente você evita o criador do mosquito. Então essa orientação também nós damos. Deixa para coletar uma água fresca todo dia, porque todo dia está chovendo, então não precisa acumular em casa. A gente tem esse problema aqui em Fortaleza? Em alguns bairros a gente tem intermitência de água, né? A coisa do abastecimento intermitente faz com que a população, evidentemente, acumule. Nessa época, porque como nós estamos falando de água canalizada, não necessariamente está ligado ao inverno em si. Então você pode acumular em momentos do ano em que você possa ter problemas no abastecimento. Mas só comentar uma outra questão, assim, que eu acho importante, o doutor Anastácio pode falar até em relação ao Hospital São José, porque nesse momento também existe circulação de outros vírus, importante. Então, por exemplo, nós temos viroses intestinais em Fortaleza. Nós temos viroses respiratórias em Fortaleza. E nós temos a dengue, que é uma virose também em Fortaleza. Então isso leva para a assistência também um problema importante, que é o problema de você, no momento em que você tem eventual superlotação de pessoas, você diferenciar. O que é uma virose intestinal, o que é uma virose respiratória, o que é uma possibilidade de dengue, e o que é uma possibilidade de dengue grave, que aí já é uma outra. E os postos de saúde, nós estamos trabalhando com essa classificação de risco, que é uma classificação de risco da dengue, mas além disso, nós temos reforçado no treinamento a busca de uma sintomatologia de que o profissional se detenha sobre o caso para que de fato ele possa elucidar mais ou menos qual é aquela situação clínica. Que isso é uma problemática de Fortaleza que acontece todos os anos, na época das chuvas, tem a ver com aglomeração, tem a ver com a dinâmica de transmissão, mas que nós chamamos muita atenção porque nesse bojo, né, nesse dia a dia das nossas unidades básicas, nossos hospitais, existem todas essas possibilidades, além de eventuais casos de leptospirose associados às enchentes, etc. Que são quase todos eles, eventualmente, síndromes febris. E aí é o ponto. Né? O ponto, por exemplo, nas unidades básicas de saúde, o paciente com febre ele é o paciente que deve ser atendido primeiro. Né? Por quê? Porque para aquela síndrome febril, ela pode indicar, ela abre aquele leque
que eventualmente você tem casos graves que devem ser melhor. A rede primária hoje, ela está estruturada, porque a gente sempre ouviu de forma recorrente que a procura pelos hospitais secundários sempre se deu numa certa descrença com a população com relação à rede primária. Os postos de saúde não funcionam, não tem médico. A gente já... Nós temos 92 postos de saúde, existem algumas estratégias bem-sucedidas, como o terceiro turno, né, atendimentos noturnos. Por que a população muitas vezes tem procurado? Eventualmente você tem falta de médicos? Tem, mas no caso, por exemplo, nesse particular, né, um dos maiores concursos para contratação de médico de PSF de capitais brasileiras foi conduzido pela Secretaria do Estado para também o município de Fortaleza. Então nós temos, por exemplo, alguns médicos que saíram do concurso, então você tem falta de médicos esporádicos. Mas eu acho que outra questão em relação aos hospitais, que eu acho que isso é um tema que deve ser trazido para o tema da atenção básica, é a resolutividade. Porque na atenção básica, por exemplo, existe uma dificuldade laboratorial. Então o paciente que vai para a atenção básica, por exemplo, nós precisamos de um hemograma. Um hemograma é uma contagem de hemácia simples, né, que nós precisamos ter para decidir, por exemplo, no caso de suspeita de dengue, se aquele paciente vai fazer hidratação venosa ou hidratação oral, se aquele paciente vai ficar na unidade básica ou vai ser transferido. E muitas vezes essa resolutividade laboratorial, eu não digo que é nem de Fortaleza, é no Brasil inteiro. Isso faz com que o paciente muitas vezes resolva buscar diretamente o hospital, né? Intuitivamente muitas vezes, né? Mas isso a gente tem colocado com muita ênfase da importância do paciente percorrer o caminho da atenção básica inicialmente, porque esse paciente que vai direto para o hospital, ele é um paciente, ele provoca a superlotação e na grande maioria das vezes, né, o Anastácio pode comentar isso, 80% dos casos de dengue são dengue com quadros brandos, clínicos, que podem ser conduzidos tranquilamente na atenção básica. Agora, se você me perguntar, a resolutividade clínica da atenção básica é a ideal? Existe falta de médico? Existe, mas, por exemplo, muitos hospitais nós também temos eventualmente problemas dessa natureza. Então, Anastácio, como passar para a população esse sentimento de que dá para confiar no sistema e que há de fato, porque às vezes a diferença de um intervalo de 24 até 18 horas, a pessoa pode ter uma complicação desse quadro, né? Sem dúvida, eu acho que na realidade muitas doenças são confundidas com dengue. Só para citar, por exemplo, a meningite meningocócica já houve casos confundidos com dengue. Agora mesmo, há 2 semanas atrás, eu estava até no consultório, uma criança tinha 16 horas de doença, e se ela demorasse mais 2 horas, ela tinha morrido com certeza absoluta de meningite meningocócica. São poucos, esses casos são poucos, mas se for a óbito para a família é uma catástrofe. Eu acho que realmente nós temos dificuldades hoje em uma cidade como Fortaleza, inclusive na medicina privada. Se você for nos hospitais privados que tem emergência, é uma lotação, né? E realmente a assistência com a questão de acidentes, com a questão da violência, né? E a população vivendo mais, eu que sou médico mais há algum tempo, os hospitais eram esperando o doente. Por quê? Porque você tinha apenas naquela época os pacientes do INPS, depois botaram o fundo rural e logo em seguida se colocou toda a população dentro de um sistema que na realidade ele cresceu em número de leitos, em alguns aspectos, mas muito menos do que a população toda vai, ela sente uma coisinha, ela quer tomografia, ela quer dizer, quando eu me formei não tinha ultrassom, não tinha tomografia, não tinha ressonância, tinha 4 antibióticos, quer dizer, não tinha UTI, não existia UTI, quer dizer, realmente, então não tinha transplante, então realmente as pessoas morriam. E felizmente elas não morrem, que é muito bom, mas elas precisam de assistência. Isso traz uma sobrecarga. Nós temos há um esforço grande do governador de aumentar leitos. Nós estamos hoje, temos com deficiência de médicos, né? Às vezes nós temos dificuldade de no nosso hospital colocar profissionais, e outros hospitais têm tido dificuldade de especialistas, porque as pessoas querem ir para um especialista e realmente o outro colega, o que nós temos realmente, por exemplo, em relação ao interior, uma coisa que talvez a gente tenha que fazer rapidamente é fazer com que a distância, ao invés, muitas vezes o sujeito
às vezes resolve muito mais telefonando para um colega que tem mais experiência naquela área do que às vezes estar dentro de uma ambulância e ir para qualquer local sem absolutamente ter a certeza de um bom atendimento, né? E o ideal é que o médico realmente tivesse tempo para dedicar à avaliação, porque o doente às vezes chega, o indivíduo pode pensar que o caso é muito simples e às vezes requer uma avaliação. Essa questão das doenças, por exemplo, muitos casos de dengue eu acho que agora, por exemplo, tem visto pacientes às vezes com náusea e tal, você pensa até num quadro digestivo e esquece pouco pode ser dengue. Criança com diarreia, né? Uma das crianças que faleceram com dengue tinha um quadro diarreico há quase uma semana, e aí confunde, quer dizer, realmente é preciso não apenas uma avaliação, como também uma avaliação clínica, como uma avaliação laboratorial. Isso realmente não é fácil, é preciso que todos sejam muito atentos. E a família pode ajudar muito. Se a criança ou o adulto não está indo bem, tem que levar para o hospital. Às vezes há um retardo na estrutura de saúde, mas é um retardo também das pessoas chegarem à assistência, que tem uma série de fatores que contribuem. O fato é que nós, todo início de ano, temos um número maior de infecções das mais variadas natureza, principalmente virais, e isso, digamos, sobrecarrega o sistema, e a população, por ver isso todo ano, às vezes ela negligencia um pouco o cuidado, porque acha que aquilo vai se resolver, e quando presta muita atenção já pode ser tarde. Eu acho que é um problema bem complexo. Professor Isabel, a gente sabe, o dengue não é um privilégio nosso, né? Embora a gente fique até com certo orgulho de ver a academia cearense debruçada sobre esse tema, como é que os pesquisadores têm trabalhado essa interlocução? O que a senhora tem acompanhado de outras pesquisas? A gente tem, de fato, a possibilidade concreta de ter, seja a partir do estudo de vocês na UES, ou fora daqui, alguma perspectiva de uma estratégia de prevenção com uma vacina? Realmente a dengue é uma doença bastante democrática, né? Ela não infecta só o pobre, mas qualquer pessoa que tiver ao alcance do mosquito. E nosso esforço em chegar a uma vacina para a dengue iniciou há muito tempo, mas isso é bem fundamentado em pesquisa de literatura e bem fundamentado. Existem sim muitas outras vacinas em desenvolvimento, inclusive vacina na fase já clínica, cada uma adotando um modelo diferente. Por exemplo, tem sendo testada aqui no Brasil agora vacina, os 4 sorotipos atenuados, tem outras baseadas em peptídeo, como essa nossa. Então, essa que nós estamos tentando fazer, uma vacina que será uma vacina, né, baseada em apenas nas proteínas do vírus. Então, o diferencial está aí. Porque, como a resposta imunológica ao vírus da dengue é muito complicada, a dengue é uma doença, não podemos dizer que ela é imunopatológica, porque a patogenicidade da dengue é desencadeada mais pelo efeito da resposta do sistema imunológico. Nós acreditamos que uma vacina eficaz para a dengue, ela terá que ser uma vacina com proteína dos 4 sorotipos e não com o vírus completo. Por que eu acredito nisso? Nós acreditamos nisso? Porque se você, por exemplo, aqui na nossa região, se nós utilizamos aqui uma vacina tetravalente com vírus inativado, ou atenuado, vírus atenuado, o que é que pode acontecer? Pode acontecer que uma pessoa imunossuprimida que tomou a vacina, ela pode funcionar como uma fonte de inóculo para o mosquito passar aquele vírus para frente, porque o vírus atenuado, ele não é morto, ele é apenas enfraquecido. Então, ele pode servir de fonte de inóculo. Enquanto essa que nós estamos programando é uma vacina que é baseada apenas nas proteínas
que são imunogênicas ou que têm a capacidade de induzir uma resposta imunológica no organismo, de anticorpos protetores. Então, não terá risco nenhum para as pessoas que, pelo menos acreditamos, não terá risco nenhum da pessoa ter a doença, tomar a vacina e ter a doença. Uma estratégia moderna, de vacinas modernas. É uma metodologia nova e por isso que nós acreditamos que a gente possa chegar a um produto final com sucesso. Uhum. A universidade está estruturada para tocar essa pesquisa ou ela precisa de parceiros? A gente sempre reclamou do baixo volume de recursos que o Brasil investe em pesquisa, né? Hoje a gente tem esse cenário distinto, não? Nós somos o único grupo do país que trabalha já com produção de proteínas de vírus em plantas. Nós somos o primeiro grupo que fazemos isso. E também nós fomos os primeiros a produzir proteínas de vírus da dengue em feijão de corda no mundo também. Somos nós. Então, com relação ao financiamento, o nosso grupo é bastante competitivo. Nós participamos de editais de FINDEP, editais do CNPq, sempre tem. E a vantagem é que o grupo é multidisciplinar e isso nos dá vantagem quando eu não posso concorrer, minha colega concorre. Então, assim, a gente tem conseguido recursos para manter a pesquisa até agora. Então, com relação, eu não sei daqui para frente, que mudou o governo, a gente não sabe o que é que, se nós vamos ter mais disponibilidade de recursos para pesquisa ou não. Mas até agora a gente tem feito o possível e também tem conseguido resultado também. O que a gente às vezes sente falta é de estrutura física das universidades públicas, principalmente na Universidade Estadual do Ceará. Nosso laboratório não tem estrutura física, é o que falta, mas equipamentos e recursos humanos com competência, isso nós temos. Eu tenho uma equipe formada de 12 alunos, de 12 doutorandos da Renovil, da Rede Nordeste de Biotecnologia, tem 2 pós-doc, então são pessoas muito qualificadas. Também o grupo tem alunos de iniciação científica a professores visitantes. Secretário, a partir do que está dizendo aqui a professora Isabel, a gente já viu isso em momentos passados. Eu estava tentando me lembrar disso, eu me lembrei do peixe beta, né, que dizia que comia a larva. Tem surgido outras coisas? Come mesmo. Sumiu o peixe beta, o que aconteceu? Como é que essas descobertas foram incorporadas ao combate? O que está sendo usado de fato? O peixe beta tem sido menos usado, ainda está sendo usado em alguma escala, né? Mas eu acho que o avanço tem que ser realmente procurando a vacina. Até já conversei com a professora Isabel, nós estamos na Secretaria da Saúde à disposição para apoiar esse projeto. Eu acho que é importante que o Ceará avance no projeto. Nós sabemos que existem outros grupos, inclusive com uma vacina um pouco mais avançada, mas realmente com a característica do trabalho feito aqui no Ceará, realmente não existe. E a evolução, quer dizer, o trabalho deve ser realmente em busca o mais rapidamente possível. Agora, você perguntou em termos de tempo. A expectativa é que isso venha uns 4 anos ou 5 anos. Então, nós vamos ter que conviver realmente durante mais uns 4 ou 5 anos com esse nosso trabalho aqui de mobilização, de capacitação da nossa rede de assistência, de ampliação da rede de assistência, trabalhando cada vez mais. Aí sim, melhorando uma coisa importante para diminuir a possibilidade de dengue é ampliar o saneamento básico, né? Você fica falando muito desse momento atual e muitas vezes passa despercebido que o saneamento é fundamental. Foi dito aqui com relação ao abastecimento de água, que é intermitente em alguns bairros, mas nós temos bairros que nem água tem, nem intermitente, e cidades do interior que não tem o menor saneamento. Então, que as pessoas andam quilômetros e quilômetros para coletar uma água e aquela água trazer para a sua residência e acumular durante praticamente uma semana ou mais. A outra coisa importante é que o mosquito,
Ele tem se adaptado, inclusive, anteriormente era água limpa e parada. Nós encontramos agora o mosquito com água suja e até em movimento. E até perto da praia. Não se encontrava isso. Então tem toda uma adaptação do vetor que transmite a dengue. Isso é uma coisa que nós vamos conviver ainda bastante tempo. A gente está chegando ao final do programa, secretário, dá para a gente passar uma mensagem de alento à população, além de alerta com relação ao enfrentamento dessa questão? Eu acho que nós temos que ficar alerta, né? O nosso último boletim confirmou 2.559 casos em 107 municípios. Por que da preocupação? Porque em 2008, que foi a última epidemia que nós tivemos no estado, mais ou menos nessa data do mês, nós tínhamos 1.900 casos em 70 e poucos municípios. Então daí a preocupação realmente nesse momento em 2011. Mas eu sinto a mobilização, eu sou secretário desde 2007, consequentemente vivenciei todo o trabalho que foi feito em 2008. A mobilização agora está sendo maior, tanto do governo federal, tá certo? Tem um sentido, uma mobilização maior. A própria vinda do ministro aqui, semana passada ele esteve em Salvador, na Bahia, esteve em João Pessoa, esteve lá em Manaus. A luta nossa é para conseguir recurso, porque mobilização existe. Agora, quando se procura mais recursos para essa área, então aí está a grande dificuldade, né? Então o ministro vem, ele vai ser aqui pressionado também por recursos, porque os municípios necessitam de recursos para ampliar a contratação desses agentes de endemias, para ampliar a rede de assistência, ter mais médicos, mais enfermeiros, mais profissionais de saúde, para funcionar no terceiro turno, para funcionar no final de semana, para ter os insumos necessários para atender a população. Então eu tenho aqui uma lista de pedidos. Já fiz esse pedido em Brasília há uns 15 dias atrás, e a vinda do ministro vai ser interessante, porque nós vamos ter a oportunidade de cobrar novamente. Tem algum telefone de contato que a população pode acionar, alguma forma de se esclarecer disso aí? Não? O nosso telefone geralmente é o 3452-6954, que é o telefone da Célula de Vigilância Epidemiológica. Ou então 3255-4020, que é o do nosso Centro de Informações de Vigilância e Saúde, que é o CIEVS. Bom, eu queria agradecer, doutor Anastácio, doutor Arruda, professora Isabel, doutor Lima, obrigado por terem vindo, e nós agradecemos principalmente a sua audiência, lembrando, Cena Pública de volta na próxima semana. Um grande abraço e até lá.